Então vamos lá, vamos começar então. A gente vai fazer então essa revisão do nosso conteúdo programático, tanto do primeiro quanto do segundo bimestre. Tirem as dúvidas de vocês e bora arrochar para fazer essa prova aí, show de bola, tá bom? Então, começando a nossa revisão, a gente vai relembrar um pouquinho dos tipos de epitélio, tá? Então, nós temos nesse colo do útero, nós temos dois tipos de epitélio. O epitélio da ectocervice e o epitélio, vou fazer o contrário hoje, o epitélio da ectocervice e o epitélio da endocervice, tá? O epitélio da ectocervice é esse epitélio de fora do colo do útero, tá? Então, esse ecto vem de externo, tá? E ele é formado que pode ser chamado de ectocervice ou epitélio escamoso estratificado não queratinizado, tá? Então vamos entender cada palavra. Esse escamoso vem de fato de escamas, tá? E da descamação, tá? Então esse epitélio é o epitélio que descama. Qual o fator necessário para que ocorra essa descamação? Eu preciso da produção hormonal, tanto de estrógeno quanto de progesterona, para que se inicie essa descamação desse epitélio, tá? Quando a gente fala que ele aliás, estratificado, é porque ele possui várias camadas de epitélio, tá? Então vocês vão ver que a gente tem a camada mais externa superficial, depois vem intermediária, parabasais, basais, tá? E não queratinizado significa que a coloração dessa célula é uma coloração que não possui, aliás, o tom dessa célula ele não possui queratina, tá? Então você vai visualizar uma célula com uma coloração discreta. Então se é um rosinha discreto. Se é um azulzinho discreto, tá? Por quê? Porque ele não tem queratina suficiente para ter essa coloração mais intensa. Gravem essa informação com relação à não queratinização, que é um dos fatores que fazem com que a gente tenha diferenciação entre um epitélio normal e um epitélio neoplásico, ok? Quais as células que fazem parte desse epitélio da ectocervice? Então, nós temos as células superficiais, as células intermediárias e as células profundas, tá? Essas profundas, elas podem ser subdivididas em parabasais e basais. São as parabasais que têm essa capacidade de replicação e serem transformadas em intermediária e posteriormente nas células superficiais, ok? As metaplásicas, as metaplásicas, elas são oriundas de lesão ou de agressão àquele epitélio, tá? Então a gente já citou exemplos dessa agressão não propriamente dita, aliás, essa agressão ela pode iniciar simplesmente por uma inflamação daquela cavidade vaginal ou o ato sexual propriamente dito, e aí a gente lembra que o pênis ele não é da vagina, tá? Então o ato sexual propriamente dito, ele pode levar a microlesões naquela cavidade vaginal e aí acabar promovendo esse essa lesão. Deixa eu só adicionar. Ok? Abaixo desse epitélio, né, dentro dessa cavidade do colo do útero, tá, nós temos a endoscervice. A endoscervice ela pode ser chamada de epitélio colunar ou epitélio glandular, tá? Por quê? Porque ele tem um formatinho de uma colunazinha ou de uma glândula, tá? Lembrando que esse epitélio ele é um epitélio simples. O que seria esse epitélio simples? Ele só tem uma única camada de células, tá? Então você vai sempre visualizar aquelas células uma do ladinho da outra, ok? Eu não tenho uma abaixo da outra, como é na ectocervice, tá? Então aqui na endoscervice a gente chama ela de epitélio colunar ou glandular, mais um epitélio simples, uma única camada de células, tá?
essa endocérvice, nós dividimos elas nas células endocervicais e as células endometriais. As células endometriais são pouco visualizadas por conta da sua difícil visualização, tá? Então, geralmente se visualiza as endometriais em mulheres que já estão na menopausa já no mínimo 10 anos, tá? Para ser visualizadas essas endometriais. Então, basicamente, a gente trabalha em cima das endocervicais, ok? Então, tipo de epitélio. Temos dois tipos de epitélio, a ectocervice e a endocérvice. Ectocervice pode ser chamada de epitélio escamoso estratificado não queratinizado, tá? E as células que fazem parte da ectocervice, superficiais, intermediárias e profundas. Endocérvice, epitélio colunar ou glandular, tá? As células que fazem parte dessa endocérvice são as endocervicais e as endometriais. Ok? Agora falando um pouquinho da caracterização de cada tipo celular, tá? Então, na ectocervice, nós temos as células superficiais. Característica dessas células superficiais: possui um núcleo picnótico, tá? Citoplasma abundante. Essa célula não tem capacidade mitótica, ou seja, ela não replica, mas a partir dali ela já vai só descamar e sair junto da menstruação. O formato dessa célula é poligonal, tá? Então eu vi ela bem abundante, como se estivesse formando mesmo um polígonozinho, tá? E a coloração principal dessas células superficiais é a coloração eosinofílica, tá? Posso chamar também de orangeofílica, que é essa coloração mais pro tom laranja, pro tom rosinha, ok? As intermediárias, tá? O núcleo também é um núcleo pequeno, tá? Só que levemente aumentado quando comparado ao tamanho das células superficiais, tá? O seu citoplasma é muito semelhante ao das células superficiais, então é um citoplasma abundante. A capacidade mitótica dessa célula é levemente aumentada, tá? Porque é essa célula que vai se replicar e vai originar as células superficiais, tá? E a coloração principal dessas células intermediárias é a coloração basofílica, que é aquele tomzinho de roxo, de azulzinho, e aí lembrem-se que quando a gente fala dessa coloração, são colorações leves, colorações discretas, tá bom? E as células profundas, tá? Eu tenho o inverso das células superficiais intermediárias, tá? Então eu tenho um núcleo abundante, porém uma das características de normalidade dessa célula é você encontrar esse núcleo centralizado. Então, quando você divide essa célula em 4 quadrantes, você iria observar esse núcleo bem centralizado, ok? O citoplasma dessa célula já é um citoplasma mais fino, onde você quase não visualiza, tá? Ou visualiza ele de uma forma bem discreta. Essa célula possui uma intensa capacidade mitótica, é essa célula que tem a capacidade de replicação e de produção das outras células, tá? Seu formato é circular e a sua coloração é basofílica. Ui, eu fui. Ok? Falando um pouquinho da endocérvice, tá? Então, a característica dessas células da endocérvice, possui esse formatinho colunar ou glandular, a sua coloração é basofílica, tá? E aí lembrem-se, característica das endocérvice, o núcleo na periferia da célula, tá? O citoplasma dela é bem abundante e podem ser encontradas em duas formas, forma de fila indiana ou empaliçada, que é uma do ladinho da outra, tá? Ou em favo de mel, tá? Aqui eu mostro para vocês uma imagenzinha onde a gente tem a comprovação desse epitélio colunar simples que eu acabei de falar para vocês, ó. Sempre encontrada assim, uma do ladinho da outra. Aqui eu mostro para vocês a comprovação desse epitélio estratificado, onde nós temos as células é,
profundas, e aí vai vindo intermediária até chegar nas células superficiais, tá bom? Então, aqui eu demonstro para vocês o epitélio da endosservice e o epitélio da ectosservice. Associada a essa endosservice e ectosservice, nós temos a junção escamocolunar, tá? Ou a JEC, tá? Que são a linha formada entre a endosservice e a ectosservice, sinalizando ela dentro do teu esfregaço. Por quê? Porque o HPV ele tem afinidade por ambas as células, tá? Tanto da endosservice quanto da ectosservice. Eu preciso sinalizar na minha coleta que eu encontrei a amostra representativa tanto da endosservice quanto da ectosservice. Para que eu preciso encontrar a junção escamocolunar? Tá? Para eu dizer que essa amostra, de fato, ela é satisfatória. Então, hoje, a satisfatoriedade, um dos primeiros pontos relacionados à satisfatoriedade, é você visualizar nesse esfregaço sanguíneo, nesse esfregaço citológico, tá dando aula de hemato ontem, nesse esfregaço citológico, amostras da endosservice e amostras da ectosservice, ok? E aí você encontrou a JEC, que é a junção escamo-colunar. Aqui a gente mostra para vocês, então, um pouquinho de cada tipo celular. Aqui nós temos as superficiais, ó, característica núcleo picnótico, citoplasma abundante. Vamos pegar essa bem aqui para mostrar para vocês, porque essa aqui está dobrada. Mostrar essa bem aqui, ó, que você divide ela em 4 quadrantes e você tem esse núcleo centralizado, comprovando de fato a normalidade dessa célula, tá? Aqui eu mostro para vocês a célula intermediária, tá? Ó, o tamanho do núcleo é levemente aumentado quando eu comparo da superficial, ó. Uma aqui do ladinho da outra. Então, isso aqui é uma intermediáriazinha perfeita, tá? Também tá dobrada bem aqui assim, ó. Eu vou pegar essa bem aqui para dividir os quadrantes, ó. Dividindo os quadrantes, a gente também teria essa célula centralizada, esse núcleo centralizado, tá? Células superficiais e células intermediárias. Aqui nós temos as células profundas, tá? Onde você visualiza um núcleo abundante, ó, quando eu comparo da superficial e da intermediária, núcleo abundante, o citoplasma dela já é mais fino, tá? Porém, característica de normalidade também é você dividir ela em 4 quadrantes e encontrar esse núcleo centralizado, tá? E aqui nós temos as endoscervicais, tá? Ó, nessa característicazinha de fila indiana, tá? Uma do ladinho da outra, que a gente chama também de empaliçada. Característica de normalidade, ó, núcleo na periferia, citoplasma abundante, tá? E o formatinho colunar ou glandular. E daqui a gente encontra elas nesse formatinho de favo de mel, tá? Mas uma característica ainda predomina, ó, núcleo para um lado, citoplasma para o outro, tá? Então esses daqui são os tipos celulares que fazem parte do epitélio da ectosservice e do epitélio da endosservice. Tranquilo? Vamos lá. Pronto. Coleta dessa amostra, tá? Segundo o Ministério da Saúde, a coleta da forma correta é a coleta tríplice ou tripla coleta, onde nós temos a presença da endosservice, da ectosservice e do fundo de saco, tá? E aí, lembrar que nós temos algumas informações importantes e relevantes para serem colocadas no ato dessa coleta, tá? Então, algumas informações como iniciais da paciente, então a partir de agora eu não chamo ela mais pelo nome, sim pelas iniciais dela, tá? A data de nascimento dessa paciente e a data da coleta, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó, PJLM, tá? Com a data de nascimento dela, com dia, mês e ano, tá? E a data da coleta, que foi no caso, por exemplo, hoje, dia 3/6/2020, tá? Isso aqui é uma datazinha fictícia, tá, gente, que eu criei. Nem existe o mês 15, tá bom? E aí aqui para mostrar para vocês a forma como a gente coleta, tá? Então a endosservice, você coletou ela
vertical, a ectocervice coleta na horizontal e a fundo de sacro na vertical, tá bom? Eu preciso ter a plena convicção que uma amostra está separada da outra, tá? Para quê? Para que esse bioquímico ele tenha a plena convicção que de fato você colocou você fez a coleta das 3 amostras, tá bom? Uma lâmina é suficiente, não precisa mais do que isso, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um pouco dos materiais que a gente utiliza na coleta, tá? Então, esse aqui é o espéculo, que vai variar a utilização de sendo PM ou G, tá? Então, vai ser utilizado muito de acordo com o perfil da mulher, com o seu porte físico, tá? O SUAB, ele geralmente é associado na coleta do preventivo, principalmente quando essa mulher vai fazer bacterioscopia, tá? Aí a gente faz a utilização do SUAB, tá? A escovinha endocervical é a escovinha que a gente vai introduzir nesse colo do útero, tá? Então, tu faz o giro de 360 graus e coleta essa amostra. A espátula de Ayre, ela tem uma ponta bifurcada, tá? E a outra ponta ela é mais abaulada, onde aqui eu introduzo essa porção, giro 360 já agora para pegar a ectocervice, tá? Então a porção que ela foi introduzida é só para segurar a coleta e que você consiga girar e fazer a coleta da ectocervice, tá? Então a espátula hoje ela é para a coleta da ectocervice, essa porção, tá? Porção bifurcada, e a porção abaulada é para você coletar o fundo de sacro, tá bom? Frasco fixador, tá? Com álcool convencional para fixação dessa amostra, lembrando que essa amostra ela deve ser fixada no máximo 20 segundos após a coleta. Lâminas de vidro, tá? O coletor, que é onde você vai colocar essa amostra, essa lâmina, e o lápis, tá? Para que o lápis? Para fazer a identificação dessa amostra na base fosca, tá? Colocando aquelas iniciais, data de nascimento, data de coleta que falamos ainda agora, tá? Por que a coleta deve ser feita de lápis? Porque se você fizer aqui com a caneta, na hora que o álcool tocar essa caneta, ele leva essa informação embora, tá bom? Só isso. Terminar de adicionar os colegas aqui, gente, rapidão. Algumas peculiaridades relacionadas a essa amostra, tá? Então, eu acabei de falar para vocês que a fixação dessa amostra após a coleta, ela deve ser feita até no máximo 20 segundos após essa coleta, tá? Para evitar os micro-organismos do ar, tá? E evitar principalmente o danadinho dos fungos aspergilos, que adora se fixar nessa amostra, tá bom? A coloração nós fazemos através de imersões nos corantes, tá? Então você tem a bateria de coloração e vai imergindo em cada pocinho, tá? Para fazer essa coloração por completa. A coloração que a gente utiliza hoje é a coloração de Papa Nicolau, com algumas modificações, tá? A montagem dessa lâmina, ela deve ser feita com a lâmina e com a lamínula, sendo que essa lamínula ela vai cobrir toda a extensão da amostra, tá? Lembrando mais uma vez, essa lamínula ela não precisa cobrir aonde está descrito as iniciais do paciente, tá? Então ela pega da primeira porção após as iniciais e recobre toda essa amostra de uma vez só, tá, gente? Então a lamínula na citologia é uma lamínula que cobre toda essa lâmina na porção onde está ali a amostra dessa paciente, tá bom? E as objetivas que nós fazemos as leituras na citologia, a objetiva de 10 vezes e a objetiva de 40 vezes, tá? Então, não utiliza nenhuma outra objetiva para essa leitura, tá? A objetiva de 100 a gente não utiliza na leitura da citologia, ok? Tranquilo por enquanto, crianças? Alguma dúvida? Cri. Ninguém? Então, vou entender como se tivesse tudo ok. Vamos continuar então.
Vamos para as fases do ciclo menstrual, tá? Então, agora a gente está adentrando na unidade 2. Gente, perdão. Explicando um pouquinho sobre as fases do ciclo menstrual, explicando um pouquinho para vocês também do ciclo menstrual, tá? Então, o ciclo menstrual, ele é dividido em 3 fases. Fase menstrual, fase estrogênica e fase lútea. A fase menstrual é aquele momento em que a menina ou a mulher acabou de descamar, tá? E ela vai do primeiro ao 5º dia do ciclo menstrual. Lembrando que essa fase a gente não faz a coleta do preventivo, tá? Por quê? Porque nessa fase onde a gente vai ter um quantitativo de resto celular muito alto e teremos também ali muitas hemácias que acabaram vindo ali por conta da descamação daquele endométrio, tá? O sangramento desse endométrio. Então, a gente não faz a coleta do preventivo nessa primeira fase do ciclo menstrual, tá bom? Fase estrogênica é a fase onde eu tenho atuação direta do hormônio estrogênio, tá? Para quê? Para iniciar a ovulação dessa mulher, tá? Essa fase ele vai entre o 6º dia e o 14º dia do ciclo menstrual, ok? E é aqui que ela vai ter, no final, vai ter a realização da ovulação, tá? Então, eu tenho que ter um momento estrogênico para que ela possa ovular no final dessa fase, tá? E aqui a gente tem a terceira fase, chamada de fase lútea, que é a fase onde a gente tem a atuação direta do hormônio progesterona, tá? Ela vai entre o 15º e o 28º dia para preparação desse ambiente para a recepção de um embrião, tá? Não teve a ovulação, então essa célula vai vai passar por essa fase e essa paciente vai então descamar. E aí inicia novamente, é minha seta? Inicia novamente o ciclo menstrual dessa paciente, tá? Quais hormônios que estão envolvidos diretamente nesse ciclo menstrual? Então, nós temos os hormônios estrógenos e progesterona, tá? Que são os hormônios que são produzidos nas gônadas ovarianas, tá? E o FSH e LH, que são os hormônios que são produzidos na hipófise, tá? Então, a hipófise secreta FSH e LH para atuar na produção do estrógeno e da progesterona, tá? Então, são esses 4 hormônios que atuam nesse ciclo menstrual: estrógeno, progesterona, FSH e LH. Ciclo menstrual lindo e perfeito, tá? Fazendo uma revisão rápida a respeito desse ciclo menstrual. Então, a menstruação em si, a descamação desse epitélio do endométrio, tá? Sinaliza para a hipófise iniciar a secreção, então, desse FSH e o LH. FSH e LH, eles vão atuar diretamente lá nos meus folículos ovarianos. Para quê? Para estimular o crescimento desses folículos ovarianos, tá? Com a estimulação desses folículos ovarianos, nós temos o aumento do hormônio ovariano, que é o primeiro hormônio que é sinalizado, é o estrógeno, tá? O estrógeno, ele trabalha de 2 formas, feedback positivo e feedback negativo. Pelo feedback positivo, ele aumenta a produção do LH e diminui a produção do FSH. Estrógeno alto, LH alto, nós temos a estimulação para a ovulação, tá? Essa paciente ovulou, e aqui a gente está no 14º dia, tá? É desenvolvido, então, esse corpo lúteo, tá? A presença desse corpo lúteo vai sinalizar agora a produção do segundo hormônio ovariano, que é a progesterona, tá? Então, ele secreta o estrógeno e a progesterona, porém a progesterona num quantitativo maior, tá? Progesterona alta faz o que? Atua também por feedback positivo e feedback negativo. Pelo feedback positivo, aumenta a FSH. Pelo feedback negativo, inibe o LH, tá? Progesterona alta aumentou a produção do FSH
Já que ela diminuiu o LH, nós teremos a partir de agora a regressão desse corpo lúteo, já visto que aqui ele não encontrou o espermatozoide para ter o desenvolvimento embrionário, tá? Então, FSH e progesterona alta faz com que eu tenha a regressão, a diminuição desse corpo lúteo, tá? Se eu diminuir esse LH, diminuir esse corpo lúteo, quem mantinha esse corpo lúteo era a progesterona alta, tá? Já que a gente não tem mais aqui a progesterona alta, teve a diminuição tanto da progesterona quanto do estrógeno, a diminuição desses hormônios que são produzidos no ovário vai ter novamente a descamação nesse ciclo menstrual, tá? Então, um dos sinalizadores para que a hipófise inicie novamente a secreção de FSH e LH é a diminuição desse estrógeno e dessa progesterona, tá? Diminui o estrógeno, diminui a progesterona, a gente tem a descamação, tá? Desse endométrio e inicia-se novamente o ciclo menstrual dessa paciente, tá? Esse ciclo menstrual, ele pode variar de 28 dias, mas ele pode ser também de 32, 34 dias, vai de acordo com o perfil fisiológico de cada paciente, tá bom? Então, fazendo aqui uma relação dos joguinhos de seta, tá? Então, quando a gente tem aumento do estrógeno, nós temos também o aumento do LH e, consequentemente, nós temos a baixa da progesterona e a baixa do FSH, tá? Na segunda fase, a gente tem a diminuição do estrógeno, tá? E a diminuição do LH. Em contrapartida, a gente tem o aumento da progesterona e o aumento do FSH, tá? Para que a gente tenha a menstruação propriamente dita, a descamação desse endométrio, nós temos a diminuição do estrógeno e a diminuição da progesterona, tá? Fazendo a relação hormônio e tipo de célula visualizada, nós temos que, quando você tem a atuação direta do hormônio estrógeno, nós temos a produção das células superficiais, tá? E quando você tem a produção do hormônio progesterona, você tem a visualização, a produção dessas células intermediárias, ok? Falando um pouquinho sobre padrão de esfregaço. Tá? Então, nós temos 4 principais padrões de esfregaço. Professora, só existem esses 4 tipos de padrão? Não. São os 4 que a gente vai trabalhar, que a gente mais trabalha, tá? Então, tem o epitélio, tem um padrão de esfregaço, por exemplo, de hemorrágico, por exemplo, tá? Que é o que é rico em hemácias, mas que não interessa pra gente aqui. Tem o padrão de esfregaço leucocitário, que é aquele que é cheio de leucócitos, cheio de epiócitos, que também não faz parte pra gente, não é interessante pra gente, tá? Como eu quero ver célula, então eu vou trabalhar em cima dos 4 padrões em que eu consigo visualizar essas células, tá? Quais são esses 4 padrões? Hipertrófico, normotrófico, hipotrófico e atrófico. Então, os 4 padrões de esfregaço que a gente mais trabalha na citologia são esses: hipertrófico, normotrófico, hipotrófico e atrófico. Característica de cada padrão de esfregaço. O hipertrófico, ele quer dizer, pelo contexto da palavra, que ele tem uma intensa maturação, tá? Então, esse trofismo aqui está relacionado à maturação, tá? Então, se ele é hiper, é uma intensa maturação. Então, como é que a gente visualiza, tá? Dentro dessa lâmina dessa paciente. Então, hipertrófico eu tenho predomínio de células superficiais com a presença de células intermediárias, tá? Predomínio de células superficiais com a presença das células intermediárias. Então, eu visualizo algumas poucas intermediárias, mas o padrão direto que eu tenho ali são as células superficiais, um quantitativo maior de células superficiais, ok? Padrão de esfregaço normotrófico. Eu já tenho predomínio de células intermediárias
com a presença de algumas células superficiais, tá? Então, normotrófico, predomínio de células intermediárias com presença de células superficiais, tá? Ambos os padrões de esfregaço, eles são encontrados dentro do ciclo menstrual regular, tá? Porém, o mais comum de ser visualizado entre eles dois é o padrão de esfregaço normotrófico, ok? Padrão de esfregaço hipotrófico. Padrão de esfregaço hipotrófico. Eu já tenho a diminuição nesse trofismo, já tenho a diminuição nessa maturação celular, tá? Então, eu tenho predomínio de células intermediárias com a presença de algumas células parabasais, tá? Então, eu tenho predomínio, visualizo um quantitativo maior de células intermediárias, porém, já começo a visualizar algumas células parabasais. Quais fases da vida da mulher que nós visualizamos esse padrão de esfregaço hipotrófico? Na puberdade e na pré-menopausa, ok? Na puberdade, ela está iniciando a produção desses hormônios e na pré-menopausa, ela está diminuindo esse... Deixa eu só desligar o microfone aqui, que tem alguém que está com o microfone ligado. Ok. E na pré-menopausa, então, está tendo essa diminuição da produção desses hormônios, ok? E o atrófico, então, atrófico, esse A vem de negação, esse trofismo vem de diminuição, aliás, de maturação. Então, eu tenho a diminuição, nesse caso, da maturação dessas células, ok? Então, ao visualizar, nós teremos o quê? Predomínio de células parabasais com a presença de algumas intermediárias, tá? Nessa fase, você não irá visualizar as células superficiais. Nós não temos o quantitativo hormonal suficiente para que essas células terminem o processo dela maturativo. Então, você não irá visualizar as células superficiais, ok? Quais as fases da vida da mulher que a gente encontra esse padrão de esfregaço? Na infância e na pós-menopausa. Então, na infância, ela ainda não começou a ter a produção efetiva desses hormônios, e na pós-menopausa, ela já cessou a produção desses hormônios, ok? Então, são os extremos, tá? Hipertrófico e normotrófico são encontrados basicamente nessa vida adulta dessa mulher, quando ela está no ciclo menstrual regular. Hipotrófico, puberdade, pré-menopausa. Atrófico, infância e pós-menopausa. Relembrando um pouquinho, fala. Uma dúvida. Mas assim, uma criança, quando ela não tem a vida, ainda não tem a vida sexual ativa, não tem a possibilidade de estar desenvolvendo algumas doenças, saber alguma coisa. Qual motivo leva a fazer esse exame? O preventivo, pronto, vamos lá. Preventivo, a gente não realiza em meninas que ainda são virgens, tá? O máximo que você faz é a coleta da bacterioscopia, mas a bacterioscopia, gente, é na porção externa, tá? É na vulva. Então, deixa eu mostrar bem aqui. A bacterioscopia eu coleto nessa porção aqui que a gente chama de vagina externa, ó, tá? Eu não adentro. Por quê? Porque essa menina ainda tem um imenzinho aqui, ó. Eu não posso romper esse ímã. Então, meninas, mocinhas, não se realiza o preventivo, tá? O que você faz é a bacterioscopia. Pega o suavezinho e introduz aqui nessa porçãozinha, tá? Mas você não pode adentrar. Entendeu, Watson? No caso, essa bacterioscopia ela é solicitada caso a criança esteja com um problema infeccional, infecção recorrente. Tá, entendi. Tá? É bem comum. A outra fase também, Valdson, que é muito comum, é a realização da bacterioscopia, é muito próximo da chegada da menarca dessa menina,
tá? É muito comum a realização, aliás, o desenvolvimento de infecções recorrentes nessa fase, tá? Por quê? Porque a cavidade vaginal dela vai estar agora se adaptando a esse novo ciclo que vai se iniciar na vida dela, tá? Que é essa descamação desse endométrio. Então, nós temos nessa época, pré-menarca, começa a ter a modificação na microbiota dessa cavidade vaginal dela, tá? E aí, a partir disso, é que ela começa a ter aquelas infecções recorrentes. Então, é muito comum você ver menina, antes de começar a menstruação, fazendo bacterioscopia, tipo, de 6 em 6 meses. Ou até antes, tá bom? Entendeu, Waldson? Sim. Beleza. Mas não se realiza, viu? Preventivo em mocinhas, não. Porque senão você rompe o ímen, aí vai tirar a virgindade dela, tá bom? Bom, e aí com relação à microbiota, então. Então, nós trabalhamos, na verdade, em cima de algumas microbiotas, tá? As mais comuns e as mais utilizadas são as microbiotas de lactobacilo, cocos e bacilos curtos, gardnerella, cândida, tricomonas, herpes vírus e HPV. A microbiota lactobacilar, tá? É a microbiota mais comum de ser visualizada, tá? É a microbiota que faz parte da vida adulta da mulher, tá? Então é a mais comum de se visualizar. Qual a relação aí da microbiota lactobacilar? Ela, quando você está iniciando, tá para chegar lá na descamação, no ciclo menstrual, ela começa a atuar na função de começar a destruir, auxiliar, né, no caso, na destruição dessas células superficiais. Então, é muito comum você visualizar um núcleozinho que a gente chama de núcleo desnudo, sem o citoplasma, tá? Quem é que fez esse processo da remoção desse citoplasma foi justamente os lactobacilos, tá? Isso aqui é característica da época onde ela está para começar a menstruação dela, tá? Quando ela está para descamar, é uma característica dos lactobacilos. Cocos e bacilos curtos, também é uma microbiota comum da vida adulta, porém ela é mais comum ainda em pacientes idosas, tá? Onde a gente também tem já agora a partir daí uma modificação nessa microbiota. Então é muito comum você visualizar a microbiota de cocos e bacilos curtos nas pacientes idosas. Essa microbiota, ela... Acho que a gente está dando problema na internet, que está caindo toda hora. Essa microbiota, ela é pobre em glicogênio, tá? Que são os nutrientes dessa cavidade vaginal, tá? E essa pobreza em glicogênio, ela também leva com que a cavidade vaginal dessa mulher, ela se torne mais seca, tá? Porque ela não tem, a partir de agora, ela não tem mais a produção do estrógeno, da progesterona, e ainda tem essa pobreza no glicogênio. Então, esse colo do útero e essa cavidade vaginal dessa paciente, ela fica muito mais seca por conta dessa pobreza do glicogênio e por conta da diminuição do estrógeno e da progesterona, tá? Outra microbiota também que é bem comum de visualizarmos nos esfregaços citológicos é a microbiota de Gardnerella. Tá? A Gardnerella também é uma bactéria, tá? Cocóide também, então é bem pequenininha. A forma de você visualizar essa Gardnerella e você dizer que essa paciente está tendo uma vaginose bacteriana é visualizar essa célula onde ela está cheinha de Gardnerella em cima dela, tá? Então a gente chama essa célula de célula-alvo, célula-guia ou clue-cell, tá? Você só pode bater o martelo e dizer que essa paciente está tendo Gardnerella se você encontrar essa célula com essa característica, tá? Da Gardnerella em cima dessa célula. Aí você pode dizer, laudar, que essa paciente está tendo uma vaginose bacteriana relacionada à presença da Gardnerella, tá bom? Então, é bactéria Gardnerella. Cândida é a causadora da candidíase. A cândida, ela é um fungo, tá? E a gente chama ele de fungo polimórfico. Você pode encontrar ela de duas formas, tá? Na forma esporulada
e na forma de hifa septada, tá? As hifas septadas, é muito comum da gente visualizar quando a paciente está na fase aguda dessa candidíase, tá? Aí você visualiza ela nitidamente, aquelas septaçõezinhas, como se fosse um cordãozinho, tá? Geralmente no tom rosa pink, quase vermelho, tá? O tom desse fungo na lâmina de citologia, tá bom? Tricomonas. Tricomonas agora, gente, já não é mais nem bactéria nem fungo. Tricomonas é um parasita, tá? E a gente diz que ele é um parasita extracelular. Ele não é fixado na célula como a Gardnerella é, tá? Então, ela se fixa na mucosa, tá? Característica dessa Gardnerella, então, é a promoção dessa tricomoníase, tá? E em crises agudas, as mulheres relatam uma coceira, tá? Absurda, um prurido absurdo, e chega a determinados momentos até ter o sangramento por conta do ato mesmo da coceira em si, tá bom? É uma das promotoras das vulvovaginites. Herpes vírus. Herpes agora já é um vírus, tá? Então ele ataca dentro da célula, ele vai se fixar tanto ao citoplasma, mas a peculiaridade está relacionada ao núcleo, que é onde a gente tem o material genético, e através desse material genético é que essa célula esse vírus vai conseguir ter a sua capacidade de replicação, tá? Herpes vírus é o causador dessas células, levando essas células a uma característica de citomegalia e cariomegalia, tá? Então você vai visualizar esse núcleo da célula muito gigante e esse citoplasma também bem aumentado, tá? Característica do herpes vírus é você visualizar um aspecto de vidro fosco. É como se essa lâmina, essa célula, ela tivesse embaçada, tá? É muito característica do herpes vírus. E o HPV é o nosso papiloma vírus humano, que é o causador direto do câncer de colo de útero, tá? E o HPV a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais na frente. Falando um pouquinho a respeito dos processos inflamatórios, tá? Então a gente trabalha em cima de mais ou menos 5 tipos de processo inflamatório, que são os processos inflamatórios mais comuns de serem visualizados, tá? O primeiro deles é o exudato inflamatório, tá? O exudato inflamatório, nós visualizamos um quantitativo de leucócitos muito grande naquela lâmina, porém, associado a esses leucócitos, nós temos muitos restos celulares, tá? Então, vai ter ali muitos macrófagos, os leucócitos por completo estarão ali, e muito resto celular. Isso é a caracterização direta de um exudato inflamatório. O exudato inflamatório, ele não está me dizendo ainda que essa paciente tem uma neoplasia, tá? Porém, ele já te sinaliza que, no mínimo, uma inflamação essa paciente está tendo, ok? A vacuolização. A vacuolização, ela está diretamente relacionada à formação de vacúolos dentro desse citoplasma, tá? A vacuolização hoje, ela já está relacionada mais puxando para a linhagem neoplásica, tá? Então, a gente já tem aí características de anormalidade nessa célula quando está sendo visualizada esses vacúolos no seu citoplasma, ok? Dobramento de borda. Dobramento de borda é o mais comum dos processos inflamatórios a serem visualizados. Toda mulher em vida sexual ativa terá sempre um dobramento de borda, tá? É o mais comum, e se a mulher estiver tendo relação sexual numa rotina, ela vai ter esse dobramento de borda. Ó, bem pequenininho, bem que eu já tenho um dobramento de borda, ó. Aqui, ó, onde ela está sendo visualizada mais pink, ó. Aqui eu tenho outro dobramento de borda, tá? Aqui levemente dobrada, essa periferiazinha, mas esse aqui tá muito lindo, ó, esse dobramento de borda. Então é o mais comum de ser visualizado, tá bom? Teve atividade sexual, no mínimo um dobramento de borda vai aparecer. Anfofilia. Anfofilia é a capacidade da célula em se corar nos corantes ácidos e básicos ao mesmo tempo. Então ela se cora na hematoxilina e se cora na eosina ao mesmo tempo. Tá? Essa anfofilia, ela pode ser vista de duas formas, tá? Dessa forma assim, uma em cima da outra, tá? Ou uma do lado da outra,
também, essa coloração. Muito característico, também muito comum de ser visualizado, a anfofilia, né? E a coilocitose, hoje, ela está diretamente relacionada à formação desse halo perinuclear, mas temos outras características também relacionadas a essa coilocitose. Coilocitose, gente, está relacionada diretamente à formação desse halo perinuclear, que é um halo que é formado ao redor desse núcleo, tá? Como se ele estivesse expulsando o citoplasma da célula. A coilocitose hoje ela está relacionada diretamente ao HPV. Quem promove essa coilocitose é o HPV. Então, se você visualiza naquela lâmina coilócitos, é porque essa paciente tem no mínimo um Lzinho, tá? Então, a gente já sai do processo simples inflamatório e já começa, então, a cursar para uma neoplasia, ok? E as alterações inflamatórias nós temos desde a fase aguda até a fase crônica, com especificidade de cada um tipo. Dúvidas? Por enquanto, tranquilo? Ninguém? Bom, a partir de agora, a gente vai trabalhar em cima da unidade 2, tá? Então, a gente vai ver alterações de HPV, características de alisio, e de carcinoma, tá bom? E regras de nomenclatura também, ok? Bora lá. Então, adentrando esse segundo bimestre, a unidade 3, a gente vai falar um pouquinho sobre HPV, tá? Quem é o HPV? HPV, gente, é a abreviatura para papiloma. Ixi, saiu um Szinho bem que é mais. Papiloma. Tá? A abreviatura, então, para papiloma vírus humano, tá? Ele é um vírus que a gente tem mais de 150 tipos de HPV. Algumas literaturas relatam até que a gente tem mais de 200 tipos de HPV, que são subdivididos em dois grupos, HPVs oncogênicos e HPVs não oncogênicos. Oncogênicos é que pode te levar a uma neoplasia. Eles têm a característica dessa oncogenicidade, ok? E os não oncogênicos não te levam, não têm essa característica de oncogenicidade, tá? Os vírus não oncogênicos atuam principalmente na pele. Então, são aquelas verruguinhas que são produzidas no decorrer da tua vida. Pode aparecer ou não, tá? Assim como ela aparece, ela pode sumir também. Porém, na maioria das vezes, ele é retirado ou com medicamento ou com cauterização, tá? Os não oncogênicos. Os oncogênicos, eles atuam diretamente nas mucosas, tá? Então, eu não tenho vírus oncogênico atuando na pele. O não oncogênico, ele pode atuar na mucosa e na pele, tá? Agora, o oncogênico, ele só atua na mucosa, tá? Falando um pouquinho sobre o oncogênico, tá? O subtipo oncogênico. Esses oncogênicos, nós dividimos em 3 grupos. O grupo de baixo risco oncogênico, o grupo de alto risco oncogênico e o grupo de provável alto risco oncogênico, tá? Os principais relacionados ao baixo risco oncogênico, nós temos o subtipo 6 e 11, tá? Que são relacionados ao baixo risco oncogênico, são os principais, tá? De alto risco oncogênico, os principais são 16, 18, porém está começando a aparecer aqui já o 31 e o 33, ok? E de provável alto risco, os principais são o 26 e o 53, tá? Quando a gente fala dos principais, e a gente vai falar diretamente do baixo risco e do alto risco, nós vamos falar diretamente do 6, do 11, do 16 e do 18. São esses 4 que são os mais atuantes no Brasil, são os que mais promovem as neoplasias de câncer de colo uterino,
tá? São eles 4 que foram produzidos as vacinas, tá? Então, a vacinação, ela pode ser do tipo bivalente e pode ser do tipo quadrivalente. Essa quadrivalente é que nós temos o 6, o 11, o 16 e o 18, tá? Que são as mais comuns na nossa região, tá? Essa vacinação, e aí vocês falaram perfeitamente semana passada, está relacionada aos meus meninos e às meninas, tá? E aí faz o ciclo completo, onde a gente tem a diminuição na incidência de câncer de colo de útero, tá? Ah, professora, mas o menino não tem câncer de colo de útero, para que ele está tomando a vacinação? Ou ele não tem útero, consequentemente ele não terá o câncer de colo de útero. Por que que então ele tem que fazer a vacinação? Primeiro, porque nele a gente também tem a mucosa e o HPV ele está relacionado também ao câncer de pênis, tá? Segundo, que ele é o portador desse vírus e na maioria das vezes ele é assintomático. Se ele é o portador e no ato sexual, na introdução ao pênis nessa vagina, ele pode acabar passando esse HPV para essa menina, para essa mulher, tá? Então, na maioria das vezes ele é um portador assintomático. Tá? Ele pode ser levado ao câncer de pênis, mas na sua maioria ele é assintomático. Então ele acaba passando esse vírus para essa mulher. Tá? Por isso da importância da vacinação, tanto para o menino quanto para a menina. Tá? E aí relatem, repassem as informações que vocês trabalharam muito bem semana passada, ok? Adentrando o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre as lesões provocadas pela presença desse papiloma vírus humano, tá? A classificação dessas lesões nós dividimos em 2 grupos, L-zil e H-zil. L-zil é chamado lesão intraepitelial de baixo grau, tá? São lesões simples, em que na maioria das vezes pode regredir de modo espontâneo, tá? Ela é induzida tanto por vírus de alto risco, quanto de baixo risco, tá? O que eu ia falar do L-zil? O L-zil, ele atinge as células mais maduras, tá? Então, essa lesão são as células mais maduras, que são as células superficiais e as células intermediárias, ok? Esse vírus, ele conseguiu ultrapassar toda essa camada de célula madura e conseguiu chegar lá nas células imaturas, tá? Então, se ele conseguiu atingir essas células imaturas, conseguiu ter a sua capacidade de replicação ali, a partir daí nós temos o H-zil, tá? Que são as lesões intraepiteliais de alto grau, tá? Esse H-zil, ele é induzido obrigatoriamente por vírus de alto risco oncogênico, então diretamente 16 e 18 estão presentes nessa paciente, tá? E são reconhecidos como as lesões precursoras já do câncer de colo uterino, tá? Lembrem-se que eu falei para vocês, ó, que de um simples epitélio inflamado, nós podemos ter ali as infecções relacionadas, posterior eu chego um L-zil, não tratei, chega um H-zil, o estadiamento do H-zil para o carcinoma ele é muito rápido, tá? Então o corpo ele te dá mecanismos para tu tratar até a chegada do H-zil. Quando ele chegou ao H-zil, é muito rápido essa replicação, tá? Por que que essa replicação é alta, gente? Ela é rápida. Já no H-zil, porque atingiu as células imaturas, gente. Se pegou as células basais ali, a replicação agora é muito mais rápida. Lembra? Ele não quer estar ali na célula superficial por muito tempo, porque a qualquer momento aquela célula pode descamar. Então ele vai ser perdido ali, tá? Quando ele adentra nas células imaturas, a capacidade de replicação é muito alta, então ele consegue atingir um epitélio por uma quantidade mais favorável para ele, tá? Lembrando que essas células, quando a gente já chega para o carcinoma, elas adquirem a característica de imortalidade, tá? Então, a partir daí, essa célula já não consegue mais descamar. Quem está fazendo a atuação dessas células, quem está comandando o seu material genético, a partir de agora, é o HPV. Então, quando ele chega ao carcinoma, ele adquire característica de imortalidade.
Então, ele vai modificando a célula todinha, mas o objetivo dele não é destruir a célula. Porque se ele destruir a célula, ele vai acabar se destruindo. Então, ele modifica ela por completa, mas não a destrói. Ok? Falando sobre essa replicação viral, a gente tem algumas alterações celulares que são específicas para essas lesões, tá? E alguns termos é o que a gente vai trabalhar para que vocês guardem na caixolinha de vocês, tá? O primeiro termo é a coilocitose. A coilocitose são alterações em células maduras contendo um ou mais núcleos discarióticos. A principal relação do coilócito, a principal formação desse coilócito é a visualização desse halo perinuclear, tá? Que é uma grande cavidade ou área clara ao redor desse núcleo, tá? O que esse halo perinuclear começa a formar, tá? Ele começa na verdade, ele começa a expulsar esse citoplasma. Então, você começa a observar esse citoplasma de uma forma mais grosseira, tá? E esse halo bem delimitado ao redor do núcleo, tá? Então, característica da coilocitose, a principal característica da coilocitose é você visualizar a formação desse halo perinuclear. Quem é que promove essa coilocitose? São o vírus do HPV, ok? O que seria a discariose? A discariose significa alteração nuclear com o núcleo disforme, que pode estar dividido em duas ou mais partes. Então, a discariose são dismorfismos nucleares. É a visualização de formas aberrantes, mas relacionadas à presença desse núcleo. Tá? Modificações diretas no núcleo. Então, aqui um exemplo, ó. Nós temos aqui uma coilocitose, porém aqui nós temos também uma discariose, ó, que é a modificação desse núcleo, ok? E a disqueratose? A disqueratose, ela é caracterizada pela presença de aglomerados densos, de pequenas células escamosas, com forma alongada ou elíptica, as quais apresentam citoplasma eosinofílico, núcleos densos, pequenos e hipercromáticos. Então, a disqueratose hoje ela está relacionada à modificação tanto ao núcleo quanto ao citoplasma. E uma das principais características da disqueratose é você visualizar uma intensa coloração tanto do núcleo quanto do citoplasma. A disqueratose hoje ela está relacionada diretamente aos processos neoplásicos, tá? Então você visualiza ali um núcleo disforme, um citoplasma disforme, ok? Falando sobre essas células cancerosas, então, nas células cancerosas, o citoplasma dessas células usualmente apresenta anomalias significativas, tanto em relação ao tamanho quanto à forma. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, pode variar em termos de tamanho, ele pode ficar muito pequeno, esse citoplasma, ou ele pode ficar muito grande, e o núcleo é a mesma coisa. Pode estar binucleado, com a discariose, que são as características, e a disqueratose também, que são as características relacionadas a essa neoplasia. Para a chegada da infecção desse HPV, aliás, para eu ter os estadiamentos de uma simples infecção pelo HPV até a chegada da neoplasia, nós temos algumas fases de divisão e de transformação desse epitélio, para sair de uma simples infecção até a chegada de uma neoplasia, tá? Então, esse estágio nós dividimos em 4 fases, tá? O primeiro estágio nessa infecção é quando esse epitélio, tá? Ou, aliás, quando ocorre a infecção do epitélio metaplásico na zona de transformação por uma cepa oncogênica do vírus. E o que acontece aqui? Lembra que eu falei para vocês que o HPV ele tinha uma afinidade direta. Deixa eu ver aqui se o colega entrou.
Lembra que eu falei para vocês que o HPV ele tinha uma afinidade direta pelos dois tipos de epitélio? Então, ele invade justamente aquela junção escamo-colunar, que é onde a gente tem a modificação desse epitélio. Ele pode se transformar tanto na endosservice quanto na ectosservice, tá? Essa invasão, ela tem por obrigação ser feita pela uma cepa oncogênica, tá? Então, essa invasão para posterior infecção desse epitélio tem que ser feito ou por vírus de alto risco, de baixo risco ou de provável alto risco. Esse é o primeiro estadiamento. No segundo estadiamento, nós temos a persistência da infecção, que é o quê? Você não observou que você está tendo essa infecção, tá? E essa infecção, então, ela começa a persistir no seu epitélio. Então, você não observou, você não faz o preventivo regularmente, então essa infecção ela vai continuar por muito tempo, tá? A terceira fase, aí agora a gente já começa a cursar para uma neoplasia, tá? É a progressão de um clone de células epiteliais infectadas para uma lesão pré-cancerosa, tá? Então, a partir daqui, a gente já tem modificações muito semelhantes ao HSIL, tá? Você persistiu a infecção, não tratou ela, aqui, a partir de agora, a gente tem a progressão desse clone. Então, começo a ter a replicação já de uma célula que está sofrendo processo neoplásico, tá? Então, aqui a gente tem, no mínimo, um HSIL, ok? E o quarto estadiamento é a chegada já, de fato, do carcinoma. Tá? Essas cepas clonais já iniciaram seus processos de replicação, já começa a invadir esse epitélio, essa camada do colo uterino por completo. Então, a partir aqui do quarto estágio, nós temos o desenvolvimento do carcinoma com posterior invasão da membrana basal do epitélio. Tá? Então, se invadir o epitélio, a gente já tem instalado o carcinoma por completo ali, tá? Então, a primeira fase é a infecção. Segunda fase é persistência dessa infecção. Então, aqui a gente tem, no mínimo, um LZIL nessa segunda fase. Na terceira fase, é a progressão do clone dessas cepas oncogênicas, aliás, dessas células que já estão adquirindo a característica de neoplasia. Então, aqui a gente tem, no mínimo, um HSIL. Minha seta, gente. A gente tem, no mínimo, um HSIL. E o quarto estágio é quando a gente já invadiu, então a gente já tem o carcinoma instalado propriamente dito, ok? Alguns aspectos que devem ser classificados antes da gente, observados na verdade, antes de se classificar um esferaço como positivo para a malignidade. Então, observar se essa anormalidade ela está acontecendo em mais de uma célula, tá? Segundo ponto, presença de várias características associadas ao padrão de malignidade em cada célula. Tá? Então, você vai visualizar cada célula e vai ver se tem características suficientes de malignidade dentro daquela célula, tá bom? Para você dizer se aquilo ali é um carcinoma ou não, tá? Visualizar anormalidades em células bem preservadas e com a integridade desse citoplasma, tá? E anormalidades visualizadas e comparadas com a estrutura de células normais, do mesmo tipo em células vizinhas, tá? Então, isso aqui é muito comum da gente visualizar. Uma célula que está sofrendo esse processo de anormalidade aqui do lado e a normalzinha perfeita aqui do lado dela. Então, você consegue identificar, olha, essa aqui é uma normal. Então, tudo que for diferente disso aqui é anormal, tá? E aí você começa a fazer a caracterização específica para cada tipo celular. Falando um pouquinho de regra de nomenclatura, tá? Então, quando a gente trabalha de regra de nomenclatura, a primeira coisa, o primeiro termo que nós devemos lembrar é do termo displasia. Então, a partir de agora, a gente já está falando dos processos que podem cursar a uma neoplasia. Saímos de um simples processo inflamatório, de um simples processo infeccioso. Estamos adentrando agora nas lesões, que é o que pode cursar para uma neoplasia, pode levar a uma neoplasia. Então, o primeiro termo que a gente trabalha dentro disso é o termo de displasia. O que significa displasia?
São alterações neoplásicas que não se encaixavam completamente nos critérios antigos de diagnóstico de carcinoma in situ. Então, tudo que não era, porque o que é que acontecia antigamente? Era assim, ou esse epitélio estava inflamado, ou ele estava já com carcinoma. Ele não te dava um meio termo, tá? Então, antigamente, tudo que era diferente de uma simples inflamação, ele já considerava um carcinoma e já retirava, mandava fazer esterectomia nessa paciente, tá? Então, depois eles começaram a perceber que não era bem assim. Nós tínhamos algumas alterações, essas alterações elas poderiam levar a nessa neoplasia, porém, foi observado que a gente poderia sim ter um tratamento para essas alterações, tá? Então, eram alterações que eu não conseguia dizer que já era um carcinoma de fato instalado ali. Então, tudo que não era esse carcinoma, a gente colocou como displasia. Então, displasia eram alterações neoplásicas que não se encaixavam completamente nos critérios de carcinoma in situ. Tá? A partir daí, então, surgiu as classificações de nomenclatura. A primeira classificação que foi trabalhada foi a classificação de Papa Nicolau. Tá? Então, Papa Nicolau dividiu esses grupos em classes, em onde ele tinha classe 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que ele caracterizava classe 1 e classe 2 eram alterações ditas benignas. Não tinha nada ainda cursando para neoplasia. Tá? Classe 2, ou perdão, classe 3 era suspeita, não, olha, então parece que é uma neoplasia, mas eu ainda não consigo dizer de fato que é uma neoplasia. Então, ele dizia que era suspeita. E a classe 4 e a classe 5, ele já colocava como maligna, ou seja, a gente já tinha ali as características neoplásicas instaladas naquele colo uterino, tá? A classificação de Papa Nicolau não ficou por muito tempo, porque ele não deixava muito claro o que era classe 1, o que era classe 2, o que era classe 4, o que era classe 5. Então, não se utilizou por muito tempo a classificação de Papa Nicolau. Em seguida, nós começamos a trabalhar a respeito da classificação de Regan. Então, ele trouxe agora para a gente o termo displasia de fato. Ele disse, gente, se é para a gente trabalhar com as alterações que ainda não são neoplásicas, então vamos aqui, vamos fazer subdivisão dessas displasias, dessas alterações, tá? Então, ele dividiu em 3 grupos: displasia leve, displasia moderada e displasia grave, tá? Porém, também não trabalhamos por muito tempo a classificação de Regan, porque ele não notificava, ele não conseguia notificar o que de fato já era um carcinoma ou o que de fato era um simples processo inflamatório. Tá? Ele trabalhou só em cima, basicamente, das displasias, tá? Em si, ele não conseguia dizer de fato que já era um carcinoma. Então, ele não deixava muito claro essas displasias de fato, tá? A partir daí, surgiu então a terceira classificação, que foi a classificação de Richard. Richard começou a colocar, a sinalizar as neoplasias intraepiteliais cervicais. Então, o que Richard dizia? Se vocês utilizarem o termo displasia, vocês vão levar a uma subnotificação dessa paciente. Pode ser que ao invés dela ter uma simples displasia grave, ela já esteja tendo um carcinoma de fato. Então, se você usar o termo displasia, que está relacionado às alterações neoplásicas que não se encaixavam com um carcinoma, você pode levar uma subnotificação dessa paciente, tá? Então, ele utilizou agora o termo NIC. É uma neoplasia, sim, é modificação que pode cursar, sim, para o lado neoplásico, tá? Então, esse NIC, ele dividiu em NIC 1, NIC 2 e NIC 3, tá? NIC 1 seria a displasia leve, NIC 2 seria a displasia moderada e NIC 3 seria a displasia grave de Regan. Porém, ele só mudou a utilização da nomenclatura. Ele tirou aquele termo simples de displasia e já colocou agora como uma neoplasia. Tá? Classificação de Richard nós também não utilizamos por muito tempo. Porém, nos cortes histológicos, vocês ainda visualizam os médicos patológicos. Aliás, vocês ainda visualizam, vocês visualizam os cortes histológicos sendo liberados pelos médicos patologistas através de NIC. Tá? Então, NIC 1 seria o grau leve, NIC 2 seria o grau moderado e NIC 3 já seria um grau grave. Tá? A partir daí, nós tivemos o surgimento
da regra de nomenclatura que a gente utiliza até hoje, tá? Que é a regra de nomenclatura através do sistema Bethesda, tá? Aqui é que a gente trabalha como citologista de uma forma bem mais específica, tá? Para a visualização dessas células, tá? Dessas camadas de célula e conseguir dizer o que de fato essa paciente está tendo, tá? A forma de escrita de laudar esse teu preventivo deve ser feita hoje pelo sistema Bethesda. Então a gente não utiliza mais a classificação de Papa-Nicolau, de Hague, de Richard para laudar preventivo, para laudar citologia, tá? Você pode ainda utilizar o NIC para laudar o tecido por completo, mas as células hoje é feita através do laudo do sistema Bethesda, tá? No sistema Bethesda, então, surgiu as alterações que a gente chama de pré-neoplásicas, tá? Que eu já visualizo uma lesão, mas eu não consigo ainda dizer que ela está correndo para o lado neoplásico. Pode estar simplesmente sendo uma infecção recorrente que está se perdurando ali naquele epitélio, tá? A partir daí surgiu o termo ASCII, que são as atipias de significado indeterminado. Eu já tenho uma modificação, mas eu não consigo dizer que de fato já é uma lesão. Eu não tenho características suficientes para dizer que aquilo ali é uma lesão, mas já são células atípicas, já são células modificadas, tá? Esse ASCII nós subdividimos em dois grupos, ASCII-ANS e ASCII-H, tá? O ASCII-ANS são atipias de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica, tá? Então, eu tenho alterações nas células maduras, células superficiais intermediárias, tenho já uma alteração, mas ela não corre para o lado neoplásico, tá? Então, seria o ASCII-ANS. Eu não tenho características suficientes para dizer que essa paciente já tem um LSIL, tá? E o ASCII-H são as atipias de significado indeterminado, possivelmente neoplásica, ou seja, já está cursando, já invadiu as células profundas, mas eu também não tenho características suficientes para dizer que ela já tem, de fato, um HSIL, tá bom? Após as atipias de significado indeterminado, nós temos as lesões, tá? Então, aqui a lesão ela já foi instalada. O HPV ele já está atuando diretamente nessas modificações. LSIL, lesão intraepitelial de baixo grau, e HSIL, lesão intraepitelial de alto grau. LSIL, células superficiais intermediárias são atingidas. E HSIL são as células profundas. Algumas abreviaturas que nós devemos guardar na nossa cachola, que são comumente utilizadas na citologia. Você quiser liberar o seu laudo, você tem por obrigação liberar dessa forma escrita, tá? Que é a escrita universal. Então, nós temos a AIS, a abreviatura para adenocarcinoma in situ. ASCII, atipia de significado indeterminado em células escamosas. ASCUS, ou ASCII-H, células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica. ASCII-H, células escamosas atípicas de significado indeterminado para lesão intraepitelial de alto grau, tá? Então, já são possivelmente neoplásica. HPV, papilomavírus humano. HSIL, lesão intraepitelial escamosa de alto grau. LSIL, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, tá? E o NIC a gente colocou porque ainda é liberado os cortes histológicos por ele, são as neoplasias intraepiteliais cervicais. Tá? Falando um pouquinho de LSIL, tá? São a lesão intraepitelial de baixo grau, escamosa de baixo grau, tá? Atinge, então, células maduras com núcleo exibindo uma discariose leve. Então, essa modificação ainda é muito singela nesse núcleo, tá? É uma lesão que ela possivelmente pode regredir de forma espontânea. A maioria dos médicos não iniciam tratamento no LSIL. Uma peculiaridade do LSIL, essa paciente ela pode ficar anos e anos e anos com a lesão intraepitelial de baixo grau, não regredindo, mas também não progredindo, tá? Então é muito comum, a mulher
preventivo hoje, dá um Elisil. Ano que vem ela faz de novo, aliás, 6 meses ela faz preventivo de novo, Elisil. Um ano, Elisil. Então ela pode continuar aí 1, 2 anos, já vi casos, da paciente ficar com Elisil e o médico ainda não fazendo tratamento, ficar só observando a modificação no seu colo uterino, tá? Visualização, citoplasma abundante e bem delimitado, então você tem as alterações, mas esse citoplasma ainda é bem visível, ainda é bem perceptível, tá? E a principal evidência aqui relacionada a Elisil é essa formação do coilócito, tá? Então, olha, aqui eu tenho um coilócito, outro, aqui, ó, que são as modificações. Primeira sinalização do coilócito é a visualização do halo perinuclear, ó. Então, tu vê ele bem delimitadozinho, esse halo perinuclear, querendo afastar esse citoplasma dessa célula, ok? O núcleo apresenta contorno levemente irregular e hipercromia leve, com cromatina ainda bem distribuída, tá? Então, a discariose ainda é leve nessa célula, tá? Visualização desse halo perinuclear, que eu acabei de falar para vocês, tá? Em alguns casos, ocorre o deslocamento do citosol para a periferia do citoplasma, mas, na maioria das vezes, ele ainda continua bem normal, ó, tá? O HPV aqui nesse caso, para o Elisil, ele segue uma linhagem infecciosa ainda, tá? Eu ainda não tenho alterações para dizer que já tem uma neoplasia aqui. É uma infecção já mais acentuada, porque o HPV já está instalado ali, mas ainda é infecção, ainda não cursa para o lado neoplásico, tá bom? Coilócito, então, que a gente já falou, dando mais um pouquinho de ênfase nesse coilócito, ele é uma célula clássica superficial ou intermediária, ou seja, atinge células maduras, com a formação desse halo perinuclear, que pode ser chamado também de cavitação perinuclear, ok? Ocorre a condensação citoplasmática periférica, ou seja, esse núcleo, esse citoplasma, ele começa a ser expulso de fato para a periferia, tá? O coilócito, para você classificar esse coilócito, você tem que ter pelo menos 2 alterações ali para você dizer que está tendo um coilócito, tá? Então pode ser uma binucleação, pode ser uma hipercromasia, irregularidade do contorno nuclear, pode ser a formação dessa cavitação perinuclear. Então, exemplo, ó, aqui nesse aqui eu tenho binucleação e tenho a formação do halo perinuclear. Então aqui eu sei que eu tenho um coilócito, tá? A coleocitose, ela não depende do tipo de HPV, então é qualquer tipo de HPV, tanto de baixo risco quanto de alto risco, pode levar à formação desse coilócito, ok? Agazil. Agazil é a lesão intraepitelial de alto grau, tá? Então aqui já tem modificações nas células imaturas, tá? Característica, o núcleo dessas células, ele é hipercorado, e a cromatina ela já se torna mais grosseira, tá? Quando eu falo de relação núcleo-citoplasma, ela tem uma alta relação núcleo-citoplasma, tá? E o HPV agora ele já começa a cursar para uma linhagem neoplásica, ok? Então eu tenho uma célula normal, profunda, ela já tem uma alta relação núcleo-citoplasma. No Hzil, eu tenho um aumento da relação núcleo-citoplasma. Então, esse núcleo ele fica ainda maior quando comparado ao tamanho desse citoplasma, tá? E você visualiza ele extremamente corado. A distribuição da cromatina, quando você faz a divisão em 4 quadrantes, ela já se torna mais grosseira, tá? Que é uma característica direta do Hzil. Hzil atinge células imaturas, tá? Atinge as células parabasais. E o carcinoma, tá? O carcinoma, então, estima-se que 70% dos cânceres cervicais estão associados a esse HPV 16 e o HPV 18, tá? Os HPVs com alto risco oncogênico. Na lâmina nas células dessa lâmina, você já começa a visualizar os formatos bizarros, são estruturas estranhas que estão ali envolvidas. É uma célulazinha só que eu vou ter uma modificação? Não, tá? Eu vou ter um conjunto de células sofrendo esse processo de modificação, tanto de núcleo quanto de citoplasma, tá? Os núcleos, eles são extremamente desorganizados, eu tenho uma intensa anisocitose, uma intensa hipercromasia. A cromatina dessa célula,
ela já se torna bem mais visível, inclusive sendo visualizado a presença desses macronucleolos, eles ficam bem grandes mesmo, próximos a essa cromatina, tá? A membrana nuclear é visível, tá? Em célula normal a gente não visualiza a membrana nuclear, falei isso em aula para vocês, tá? E pode ocorrer multinucleações, tá? E núcleos malignos com cromatina condensada é o que é frequentemente observado, tá? Além dessas características, nós temos 2 critérios relacionados à malignidade, tá? Diátese tumoral, tá? E a presença dessas estruturas estranhas. Então, se a gente fosse colocar assim, cite os 2 principais critérios de malignidade relacionados a esse carcinoma, tá? A presença, a invasão do carcinoma. Então, você tem a diátese, que é essa migração dessas células tumorais, e a presença da estrutura estranha. Então, aqui a gente tem, ó, a diátese, você consegue observar essa diátese? Ela forma como essas células estão cursando, ó. É como se elas estivessem, de fato, querendo invadir esse epitélio, que é o que elas estão fazendo, tá? Então, no carcinoma invasivo, você começa a ver mesmo esse estadiamento, essa invasão desse colo uterino, tá? Desse epitélio. E a formação de estruturas estranhas. Por fim, nós temos alguns marcadores tumorais. Então, nós falamos na penúltima aula, antepenúltima aula, tá? Falamos dos marcadores tumorais. Nós temos aí, por exemplo, alfa-fetoproteína, CA125, CA15, que são marcadores sorológicos, tá? Para você diagnosticar um carcinoma. Porém, o nosso marcador tumoral, para saber se você está tendo um carcinoma uterino, de colo uterino, o primeiro exame que você faz é o preventivo de Papa Nicolau. Tá? Ele, então, é o nosso sinalizador, ele que é o nosso marcador tumoral. Após isso, você realiza o corte histológico, você faz a colposcopia, porém, o primeiro exame, o exame de triagem, é o preventivo. Esse exame, então, ele deve ser feito regularmente, a cada ano, para que essa paciente seja observada se está tendo alguma característica ou de infecção ou já de uma neoplasia nesse colo uterino, tá? A incidência de câncer de colo de útero ainda é alta, não por falta de informação em sua maioria, não por falta de informação em sua maioria, mas por não conseguir chegar à realização desse preventivo, principalmente por medo, por vergonha ou por preconceito, tá? Então, hoje a mulher, ela sabe que ela precisa realizar o preventivo, mas ela tem algumas barreiras que fazem com que ela não realize esse preventivo. Ou falta de médico, ou vergonha, porque conhece todo mundo dali, ou a família, o esposo, o parceiro, acaba tendo esse bloqueio. Então, são fatores que acometem com que essa mulher tenha diminuição na quantidade de preventivo realizado, tá? Então, você que tem uma condição que você consegue realizar esse preventivo, realize esse preventivo anualmente e divulgue essas informações para a sua sociedade, para a comunidade em que você está vivendo, ok? Era isso. Cansei. Alguma dúvida? Todas? Falem comigo, não me deixem só, por gentileza. E aí, povo de Deus? Bora tirar 10? Gente. Vamos. Oi, Professor, professor, bom dia. Bom A prova dia. vai ser mesmo online, né, professor? Vai ser online, tá? Com 15 questões, ou com 15 questões, desculpa, com 10 questões, tá? Muito semelhante à nossa oficial 1, então a turma de vocês, graças a Deus, não me deu trabalho com relação a isso, tá? Vamos continuar naquela mesma coisinha, historiazinha, contando o caso clínico, isso é uma característica minha e é uma característica da nossa disciplina, tá? Então, peço um favor para vocês, não façam comparações, tá? Mas é porque o professor